Abra comigo em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Mais uma vez, parabéns a todos os papais. Vocês são um aleluia no coração de Deus. E é tão interessante porque essa figura, ela é também atribuída a Deus. Deus é Pai. É interessante quando Jesus ensinou, enquanto você abre em Gênesis 26, Jesus ensinou a oração dominical. E esta começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Então, Deus, ele assume essa identidade de Pai. Também nós vemos no próprio Sermão do Monte, Mateus 7, Jesus ensinando também sobre ou incitando que nós orássemos, pedíssemos. Ele fala que nós que somos maus, os pais naturais, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, e ele diz: quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então veja que Deus, ele assume essa identidade paterna, e essa paternidade é muito importante na vida de um homem. Amém, Jesus? Também nós citamos aqui o texto de Efésios 3, do verso 14 em diante, mas no 14 diz que por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu e na terra. Então veja que essa figura, ela é emblemática também para mostrar o coração do nosso Deus. Pois bem, então em Gênesis nós vamos ler duas partes desse capítulo. A primeira parte do verso 1 ao 6 e a segunda parte do 12 ao 25. Amém, Jesus? E a Bíblia diz assim, Gênesis 26, 1 a 6, primeira parte: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e estarei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Verso 6: Isaque, pois, ficou em Gerar. Aí nós vamos pular para o verso 12 em diante, dizem assim: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: sai da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e ali acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque. Diga, Ezeque. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Diga, Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote.
ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Diga, Reobote. Dali Isaque foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Senhor de seu pai Abraão. Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Amém, Jesus? Glória a Deus. Pai, essa é a tua palavra, e nós a liberamos nesta hora. Que cada coração esteja receptivo e aberto para recebê-la com alegria, sobretudo com fé. E esta fé possa mudar a história de cada um de nós. Que o Senhor mude a nossa história, transforme o nosso coração, traga entendimento e que ela seja viva e eficaz em nós. Oramos para que o Senhor complete a sua obra que o Senhor começou, e o Senhor é fiel para isso. E por meio dos oráculos, da palavra de Deus, haja um impacto nesta manhã, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Todos digam amém. Diga amém. Dá um glória a Deus aí bem alto, vamos ver como que é. Aí, eu sabia que eu não tinha entrado na igreja errada, né? Querido, Abraão, e aqui nós estamos falando de Isaque, o filho de Abraão, era um homem que dava glória a Deus. A Bíblia diz que Abraão se fortaleceu a sua fé, dando glória a Deus. Por outro lado, Herodes, ele não deu glória a Deus e os bichos o comeram. Então é melhor dar glória a Deus, não é não? E o crente que não dá glória a Deus, eu acho que está com defeito de fabricação. Porque nós somos chamados a glorificar o Pai. Nós cantamos, eu canto um aleluia, não é? Então nós temos que declarar, aleluia seja, o Senhor seja louvado, glorificado. E esse é um bom motivo para nós realmente cantarmos um aleluia. Por quê? Que o Senhor é fiel. E esse Senhor fiel um dia chamou Abraão debaixo da sua graça. Mas ele não apenas chamou o chamado pai Abraão, mas ele também chamou a sua descendência. E hoje nós vamos falar sobre descendência, vamos falar sobre paternidade, mas vamos falar sobre a promessa que Deus liberou sobre essa família. Amém? O nome da mensagem é Reobote. E essa palavra de origem hebraica quer dizer: o Senhor nos deu lugar e prosperaremos na terra. Ou o Senhor dilatou, expandiu e nos deu lugar na terra. E é interessante porque quando nós olhamos para essa história, nós estamos vendo aqui um legado geracional. O nosso Deus é um Deus de gerações, amém? Nesse texto que nós lemos de Gênesis 26, de 1 a 6, depois do 12 ao 25, nós vemos a palavra pai repetida diversas vezes, exatamente porque Deus estava fazendo lembrar que havia uma aliança que passava de pai para filho, havia um legado que passava de pai para filho. Então nós não podemos nos esquecer disso, que existem promessas que Deus vai gerando de geração em geração. Hoje nós somos geração de Deus, somos filhos de Abraão pela fé, e eu quero te falar nessa manhã que você tem uma promessa sobre a sua vida, amém? Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas capítulo de número 4, é só uma referência, o texto principal é o que nós já lemos. Gálatas capítulo de número 4, versículo de número 28, diz assim: mas vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Amém, Jesus? Você ouviu isso? Amém? Então olha para o seu irmão e fala assim: mas você, meu irmão, você é filho da promessa como Isaque. Amém, Jesus? Quantos creem nisso? Quantos podem dar um glória a Deus, um aleluia? Então, a primeira
abordagem aqui é: não se esqueça de que você é filho de uma promessa. Você tem uma promessa, mas você não tem apenas uma promessa, você tem uma direção para a sua vida por meio da promessa. Então nós vamos falar aqui de uma promessa, vamos falar aqui de uma direção por meio dessa promessa, vamos falar aqui nessa mensagem sobre os antigos poços, o que eles representam para nós, espiritualmente falando, e vamos falar finalmente da adoração. E tudo isso falaremos com base na experiência de Isaac em Gerar e Berseba. E eu quero falar desses 4 pilares com você hoje. Você está com o seu coração aberto? Amém? Então você vai receber a palavra de Deus e ela vai frutificar na sua vida para o louvor da glória de Deus. Você diz amém? Amém. Aleluia. Então, o primeiro pilar, baseado no qual nós podemos falar para a igreja, é o pilar da promessa. O pilar da promessa. E eu quero falar exatamente isso, que não existe nenhuma geração isoladamente. Nenhuma geração existe isoladamente. Você está aqui porque você é fruto de uma geração. Aqui há pouco nós tivemos aqui os pais, o Weber e Nice, gerando algo para a sua posteridade, para uma geração que vai sucedê-los nesta terra. Então diga nenhuma geração existe isoladamente. Amém, Jesus? Você pode até hoje não ter seus pais vivos, como eu não os tenho mais. Você pode até não ter mais contato com seus pais, como alguns não têm. Você pode dizer que a sua vida hoje é independente, e provavelmente é, dos seus pais. Mas eu quero falar nesta manhã que não existe nenhuma geração isoladamente. Nenhuma geração existe isoladamente. Isaac, ele estava unido a Abraão e era o seu herdeiro direto. Ou seja, a história que começa ali, a partir de Isaac, nesse texto, ou nesse contexto de Gênesis 26, fala de Isaac, mas Isaac estava diretamente ligado ao seu pai, a promessa que fora dada ao seu pai, e ele era o herdeiro direto dessa promessa. Embora Abraão tivesse também um outro filho natural, que era Ismael, mas não era o filho da promessa. Diga assim: eu sou o filho da promessa. Amém? Em Cristo você é o filho da promessa. Você se lembrou do texto que nós lemos, Gálatas 4, 28? Você também é herdeiro da promessa como Isaac. Então veja bem, uma promessa é muito significativa, porque ela vai dar sentido à herança. Sua maior herança, ou seja, a maior herança que Isaac recebeu, foi ser escolhido como filho da promessa e herdeiro das bênçãos de Deus. Não foram os gados, não foram as ovelhas, não foram os bens, não foram nada disso. A maior herança que Isaac recebeu foi ser filho da promessa, herdeiro das bênçãos de uma aliança, que não apenas garantiu provisão e prosperidade nessa terra, mas sobretudo uma bênção que ia transcender o pensamento humano, porque aonde andou essa família, a bênção estava sobre eles, sobre ela, sobre essa família. E é essa promessa que está sobre você e sobre a minha vida. Não somos nós que ficamos correndo atrás, sabe, do pão, da bênção, mas a bênção certamente nos seguirá. Bondade e misericórdia certamente nos seguirá todos os dias da nossa vida. É interessante porque no verso 3 desse texto que nós lemos, de Gênesis 26, verso 3, diz assim: acrescentando dia a dia porque a você e à sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Porque a você e à sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Então, Isaac estava peregrinando. Isaac chegou num lugar e ali
começou a haver fome. A Bíblia vai registrar que houve fome como nos dias do seu pai Abraão. Mas ele então recebe uma palavra de Deus, e o Deus da promessa fala com ele: não desça para o Egito. O Egito simboliza o lugar de provisão naquela época, mas também simboliza o mundo. E nós temos que entender, quando Deus está conosco, ainda que estejamos numa terra árida, ainda que haja fome na terra, ainda que haja adversidades, o Senhor pode nos prosperar e fazer crescer. Algum crente nessa manhã pode dizer amém? Então Deus fala para Isaac: não desça para o Egito. Por quê? Porque esta terra onde você está pisando agora é a terra que eu estou te dando como juramento, porque eu fiz um juramento com seu pai. Isso é tão interessante, porque em Cristo nós, como eu falei há pouco, nós somos detentores de uma aliança. Quantos estão em Cristo Jesus? A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Cristo hoje nos tornou como Isaac para Abraão. Cristo nos tornou agora como Ele mesmo é para o Deus e Pai. Hoje nós temos uma herança e somos co-herdeiros com Cristo. Então, querido, preste atenção: aqueles que estão em Cristo, eles recebem uma bênção e uma herança. Ismael, que não era filho da promessa, estava no funeral do seu pai Abraão, mas não estava no testamento dele. Eu vou repetir: Ismael, que foi filho de Abraão, mas não era o filho da promessa, estava no sepultamento do seu pai Abraão, estava no seu funeral, mas não estava no seu testamento. Eu quero te falar que se você está em Cristo, você está no testamento de Deus. Você está debaixo dessa promessa de Deus. Você pode dar um glória a Deus nessa manhã? É isso que está sobre a sua vida, porque existe um legado geracional. E o nosso legado geracional, ele vem por meio de uma promessa que foi dada ao primeiro que dá nome, de certa forma, à família da fé, que é Abraão. E isso é muito significativo, porque pela fé nós nos tornamos filhos de Abraão e herdeiros dessa mesma promessa. Novamente em Gálatas capítulo 3, para nós confirmarmos essa palavra que nós estamos dizendo, Gálatas 3, versículo 29 diz assim, se você quiser apenas ouvir, ouça: e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Diga assim: nós somos de Cristo, somos também descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Amém, Jesus? Então, o primeiro pilar que nós temos nesse momento aqui da vida de Isaac é o pilar da promessa. O pilar da promessa. Ele estava numa situação, na terra havia fome, estava numa região que era árida, certamente porque o texto fala que havia fome, não havia chuvas. E a Bíblia diz então que Deus fala: permaneça na terra, porque esta terra é sua. Eu fiz uma promessa e eu sou fiel para cumpri-la. As bênçãos estão debaixo de um juramento que eu fiz, eu vou confirmar esse juramento. Então, primeiro nós precisamos de uma promessa. As pessoas buscam tantas coisas, mas nós precisamos de uma promessa. Há promessa na sua vida? Há promessa na sua vida, igreja? Então se estribe, se fundamente na promessa que há sobre a sua vida, porque ela é que nos dá a esperança, ela que nos dá o alento, ela que nos encoraja. Eu quero perguntar nessa manhã: será que você já consegue contemplar essa promessa se cumprindo também na sua vida? Será que quando você olha para a sua filiação agora, através de Cristo, sendo filho de Deus, você já começa a se ver como herdeiro dessa promessa e também já contempla a promessa se cumprindo na sua vida? Então hoje eu estou aqui para dizer, querido, que existe uma paternidade espiritual que está sobre a sua vida. Através de Cristo Jesus você se tornou herdeiro de Deus, filho amado de Deus, co-herdeiro com Cristo, e tem uma promessa do Pai sobre a sua vida. Você não apenas estará no lugar de luto e de morte, mas estará também com o seu nome registrado no testamento que o Senhor deixou para você. Amém? Então, primeiro pilar, diga, o pilar da promessa. O segundo pilar, baseado nessa história de Isaac, é o pilar da direção. Amém?
O pilar da direção não começa com Isaac, começa com Abraão. O pilar da direção foi quando, antes de Isaac, Deus chama o pai dele, Abraão, e fala: sai da sua terra. E é interessante que, embora Deus não dá muito mapa para Abraão, no sentido de para onde ele iria, mas Deus dá um comando: sai da sua terra. Isso já é uma direção de sair do lugar onde ele estava, sair do lugar da idolatria, sair do lugar dos recursos próprios, sair do lugar da dependência da sua família, sair do lugar de tantas outras coisas que o prendia e ele não poderia ver ampliadamente as promessas de Deus. Então Deus fala para ele: sai da sua terra e vá para a terra que lhe mostrarei. Muitas vezes Deus faz isso conosco também hoje. Ele diz algo, mas ele não diz completamente, não é verdade? Quantos já receberam algo que ficou assim um pouco obscuro no meio do caminho? Isso tem a cara de Deus, não é? Sabe por quê? Porque se ele te revelar tudo, talvez você vai ficar como um burro, sabe aquele burro que empaca? E Deus não quer que você seja como um jumento, um burro que empaca. Ele quer que você seja um cavalo solto, assim, correndo em direção ao propósito que ele tem. Então, se ele revelar tudo, certamente nós vamos retroceder. E Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. E nós não somos aqueles que retrocedem, nós somos os da fé. Amém, Jesus? Quantos da fé temos aqui? Aí, tantos filhos de Abraão. Ele é o pai da fé. Então, querido, preste atenção: sai da sua terra já é uma direção. Deus já está dando direção para você. Ainda que Ele não fale exatamente aonde você vai chegar, mas você precisa confiar que se Ele está mandando sair, sai, porque aquela terra é uma terra que provavelmente vai te fazer mal, e você precisa alcançar outros lugares em Deus, sabe? Mas também, nesse contexto aqui de Isaac, nós vemos que ele também dá uma direção para Isaac. Nós estamos falando do segundo pilar, que é a direção. Deus deu direção para Abraão, o pai de Isaac, mas também Deus deu direção para Isaac, o filho. E diz aqui no versos 2 e 3, não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Então, enquanto Abraão falou: sai da terra, Isaac, o filho, fica na terra. Você entende isso? Às vezes vai ser dada uma direção para um, de uma forma, mas para outro vai dar uma outra direção. O mais importante não é o comando em si, mas é quem está dando a direção. Se vem de Deus, então faça, porque vai dar bom. Se não fizer, dá ruim. Amém, Jesus? O verso 2 e 3 diz isso: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar, habite nela, e serei com você e o abençoarei. Não desça ao Egito. O Egito, como eu falei, era o lugar de provisão, humano, sustento. Era fácil alguém estar passando fome e descer para o Egito, porque ia encontrar suprimento. Mais difícil era andar por fé, sob a ótica humana, e permanecer em Gerar, que era uma terra de filisteus, ou seja, inimigos históricos do povo de Deus. Era uma terra árida, havia fome na terra, estava sem chuva, e ali então há uma direção: permaneça na terra. E quantas vezes a gente faz concessão buscando o Egito, porque nós desconfiamos do comando de Deus, da direção de Deus? Não faça isso. Você está nas mãos de Deus, e nas mãos de Deus não existe terra árida, existe sempre provisão, e sempre existirá provisão, sabe? Porque uma direção dada por Deus nos conduz a um propósito. Talvez você desce ao Egito e não encontre propósito, você fica em Gerar, terra árida, e encontra um propósito para a sua existência, para a sua vida. E por isso que existem tantas pessoas que têm algumas coisas materiais, têm algumas conquistas, mas a maior delas não tem sentido para a sua existência. E não existe sentido para a existência fora do centro da vontade de Deus. Siga a direção. A direção nos conduz ao propósito. A bênção, ouça bem o que eu vou dizer, a bênção não está na terra propriamente dita, mas nas mãos do dono dela. A bênção não está na terra propriamente dita, mas nas mãos do dono da terra. Você tem que entender isso, sabe? E é tão interessante, porque nós vemos no nosso ano profético, que está baseado em Provérbios 10, 22, que diz: a bênção do Senhor enriquece, não traz com ela nenhuma dor, nenhum desgosto. Então, se Deus está abençoando, não importa se é em Gerar, não importa se é
em qualquer situação ou qualquer lugar, Ele tem a bênção que vai fazer enriquecer. Não abandone o lugar que Deus escolheu para você. Não faça concessões deixando a rota da vontade do Pai, pois Ele nunca o conduzirá para um lugar onde a graça dele não suprirá. Ele nunca vai te conduzir para um lugar que a graça dele não te suprirá. Você entende isso? Então por que você não deu um glória a Deus aí, querido? Você está processando ainda, né? Profundo, né, querido? Então fala para o seu irmão aí o que você acabou de ouvir. Cri, cri, cri. Fala assim, o Pai, aproveitando o Pai, nunca vai te conduzir a um lugar onde a graça dele não te suprirá. Amém? Quem recebeu isso nessa manhã? Amém? Toma posse disso. Isso fala de direção. Direção. Então hoje nós somos chamados a ouvir a promessa, mas obedecermos a direção de Deus. Porque em algum momento da nossa jornada, como Isaac também teve esse momento, nós seremos tentados a deixar a direção de Deus, a hesitar em seguir literalmente a direção de Deus, temendo o quê? As circunstâncias, temendo as contingências, temendo a fome na terra, temendo a escassez, temendo o problema, temendo passar por bobo, temendo tantas coisas. Mas sabe, o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Quanto mais você entender, receber pela fé essa realidade que você é amado por Deus, você vai falar, o papai em breve ele vai se levantar. Como Jó diz, né? Em breve o meu Deus vai se levantar. Ele não me deixou aqui como um barco à deriva, Ele está no controle. Ainda que eu não entenda, porque eu não sei aonde isso vai dar, mas eu estou permanente na vontade dEle, então Ele vai permanecer na fidelidade dEle e vai me resgatar, vai me dar provisão. Amém, Jesus? Você recebe isso nessa manhã? Glória a Deus por isso. E o mais interessante é porque a Bíblia vai dizer que Isaac permaneceu em Gerar. Não é isso que diz? O texto que nós lemos, vamos voltar para o texto de Gênesis 26, no verso 12, ele diz, Isaac semeou naquela terra, que terra era esta? Gerar, ele permaneceu, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Há uma promessa de Deus sobre os seus filhos, os filhos fazem a vontade do Pai, e permanecem debaixo da bênção do Pai. Isaac permaneceu naquela terra árida, sabe, e aqui a Bíblia não fala que ele teve bons maquinários, que ele teve boa técnica, que ele estava com uma terra boa, que tinha fertilizante, que tinha chuva, nada disso, simplesmente que ele permaneceu naquela terra, e a Bíblia diz que ele semeou naquela terra, e no mesmo ano, não era comum isso, mas no mesmo ano ele recolheu a 100 por 1, e eu profetizo na sua vida, quanto mais você ouvir direção de Deus, mais você vai colher essa colheita super abundante na sua vida, porque existe uma promessa, existe uma direção, e debaixo da direção de Deus, você vai viver o melhor de Deus, você vai experimentar o melhor de Deus em Cristo Jesus nesta terra. A Bíblia fala que Deus proveu, não porque Ele tinha as melhores, como eu falei, condições, mas porque Deus o abençoou. Talvez você olha para as suas mãos, você vê limite, talvez você olha para os seus recursos, você vê limite, talvez você olha para o cenário, sabe, da economia, você vê limite, talvez você olha para o seu negócio, você vê limite, se você olha para a sua linhagem, você vê limite, você olha para os seus estudos, você vê limite, talvez você olha para tantas coisas, você vê limite, mas não olhe, não se limite por essas crenças, mas olhe para o Senhor, como o salmista disse, de onde vai me vir, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem dos céus e da terra, do Senhor que fez os céus e a terra. Então olhe para o Senhor, por quê? Porque se Ele te abençoou, você está abençoado. Isaac não prosperou porque ele tinha as melhores condições, ele prosperou porque o Senhor o abençoava, não é o que diz o texto?
a segunda parte do verso 12? Porque o Senhor o abençoava. Diga, porque o Senhor o abençoava. Aqui está dando a causa da prosperidade de Isaac. A causa foi porque o Senhor o abençoava. Quantos crentes temos aqui? Quantos creem nisso? Que então você vai começar a andar assim. Sabe, é assim que o crente tem que andar, assim que o filho de Deus tem que andar. Você não é bastardo, você não está com seu barquinho à deriva, você tem um pai que te ama, um pai que te escolheu, te elegeu, te deu graça e agora Ele quer te abençoar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Falamos de 2 pilares, vamos falar do terceiro. São 4 pilares, baseados na vida de Isaac, para que nós entendamos o processo de Deus na nossa vida. Primeiro pilar, retomando promessa. Segundo pilar, a direção. O terceiro pilar são os antigos poços. Antigos poços, eles falam de algo significativo para nós. A Bíblia diz aqui, nós lemos no verso 18, Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Então Isaac tornou a abrir os poços. Esses poços haviam sido cavados por Abraão, seu pai. Mas os filisteus haviam entulhado os poços que Abraão havia aberto. E Isaac, quando abriu novamente os mesmos poços, o que ele fez? Ele lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Eu achei muito interessante isso, porque como Deus é um Deus de geração, Deus é um Deus de família, Deus é Deus de legado, Deus é um Deus de paternidade, Deus ele trouxe uma promessa sobre Abraão. Isso saltou meus olhos de uma forma tão poderosa, os antigos poços. Muitas vezes nós estamos aqui porque fomos frutos de oração de alguém. Amém? Quantos creem nisso, que nós somos frutos de oração de alguém? Talvez não necessariamente seu pai e sua mãe, porque eles não conheciam, mas um tio, uma tia, um avô e uma avó. Um parente orou por você e você, talvez até um bisavô, talvez que você não teve contato. E você nem sabia que a palavra tinha chegado ao coração dele e ele intercedeu por você. O certo é que quando entra um que teme ao Senhor, Abraão entra na história. Ou seja, a paternidade abraâmica entra na história. E o interessante é que então hoje nós não precisamos, ficar correndo para abrir novos poços. Muitas pessoas hoje querem desconsiderar o seu passado ou seus pequenos começos. E Zacarias 4:10 diz, não despreze os pequenos começos. Porque talvez hoje para Isaac era desentulhar os poços, mas para Abraão foi abrir esses poços. Hoje, eu e você não podemos nos esquecer do labor daqueles que nos antecederam. Às vezes a gente quer fazer tudo diferente. Às vezes a gente quer fazer tudo novo. Às vezes a gente quer chegar e colocar aquela plaquinha, sob nova direção, agora comigo será diferente. E nós nos esquecemos muitas vezes da paternidade espiritual, do legado espiritual, de pessoas que talvez oraram por nós, nos comissionaram também em Deus, em Cristo Jesus. Os antigos poços falam disso, de darmos honra a quem honra merece. Nós hoje temos um legado espiritual. Como a palavra diz que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, para que os nossos dias se prolonguem na terra e que tudo nos vá bem nessa terra. Mas de forma espiritual também nós precisamos, honrar aqueles que uma vez, que nós sabemos, oraram por nós, nos comissionaram, nos deram direção, também nos ajudaram nesse processo. Então eu quero falar nessa manhã, não se apressem a abrir novos poços e não se ambicionem em dar outros nomes a eles. Eu louvo a Deus por cada irmão que está aqui na IBA, eu louvo a Deus por cada um que chegou, talvez há um mês,
há poucos meses, ou até semanas. Eu louvo a Deus por aqueles que chegaram a 1 ano. Eu louvo a Deus por cada um, porque eu tenho certeza que Deus os enviou, não tenho dúvida. Mas sabe, uma coisa que nós temos aprendido a manter nessa igreja é exatamente esse legado, sabe, essa paternidade espiritual. Nós não podemos esquecer dos pequenos começos, nós não podemos esquecer daqueles que nos antecederam, daqueles que semearam, daqueles que lançaram, sabe, os fundamentos, aqueles que realmente abriram primeiramente os poços. Hoje nós estamos aqui muitas vezes reabrindo poços de pessoas que vieram antes de nós, e a nossa pretensão não é falar nós somos melhores, e colocarmos aqui sob nova direção, nós somos infalíveis, não. Nós estamos debaixo de um legado apostólico, nós estamos debaixo de uma paternidade espiritual, nós estamos debaixo de uma promessa, de uma direção, mas nós estamos conscientes que existem antigos poços, através dos quais ainda vai brotar água, ainda vai trazer provisão, ainda vai trazer bênção, e nós não vamos desconsiderar isso em nenhum tempo, em nenhum momento. Essa igreja pode crescer o quanto for. Hoje somos 3 prédios, amanhã eu não sei quantos prédios seremos. Hoje nós somos dezenas de casas, podemos ser centenas, até milhares de casas, através das células, mas nós não vamos nos esquecer dos antigos poços. Existe um legado, existe uma paternidade. Os poços que os nossos pais cavaram são importantes. Nós precisamos entender o sentido disso. Será que nós vamos preferir simplesmente, sabe, de forma independente sair e abrirmos novos poços, ou vamos tentar manter aquilo que o Senhor trouxe? Não quer dizer que nós não busquemos coisas novas, como nós cantamos, não quer dizer que nós não podemos trazer sugestões, não quer dizer que nós não vamos mudar, mas eu quero te falar que na essência, nós precisamos entender que existe uma promessa, uma direção, que poços foram cavados antes mesmo de nós estarmos aqui. Nós estamos debaixo de um legado, nós estamos debaixo de uma paternidade, nós estamos debaixo de uma direção espiritual, e nós precisamos manter isso como igreja. E você hoje faz parte dessa história, sabe? A sua história está sendo escrita pelo dedo de Deus. Você está fazendo parte dessa história, você está inserido nesse contexto. Você hoje é Isaac, peregrinando aqui nesta terra. Mas não se esqueça que antes de você já havia Abraão, e ele recebeu a promessa, e a promessa agora está sendo derramada sobre a sua vida. Abra os poços novamente, desentulhe os poços, dê os mesmos nomes. Ah, pastor, mas eu estou tentando fazer isso, está tendo contenda. Seja um pacificador como Isaac, seja um adorador como Isaac, porque existe uma bênção quando eu entendo a adoração nos momentos mais adversos, quando existem resistências. E o quarto e último pilar fala exatamente da adoração. O quarto pilar que nós podemos trazer para a nossa vida, baseado na história de Isaac, é o pilar da adoração. E é interessante, quando nós lemos o contexto que nós lemos aqui, não importava o quanto Isaac viajasse, o inimigo o seguia e confiscava os poços de seu pai, bem como os novos poços que ele também abriu. Não importa, ele ia para uma região, abria poços, ou desentulhava poços, os inimigos vinham e contendiam. Isaac, no entanto, ele foi pacificador. O nome Isaac, você sabe o que significa? Sorriso. E é interessante, porque muitas vezes, e nós cantamos aqui, né? Principalmente naquela canção, levante um aleluia. Não é verdade? O pastor Roberto falou, às vezes você está passando dificuldade, problemas. A tendência de quem está passando dificuldades e problemas é o quê? Murmurar. A tendência de quem está passando dificuldades, adversidades, contenda, oposição é o quê? Farol baixo, começar a praguejar, começar a reclamar, começar a ter um semblante, ainda que não fale nada, fica com um semblante fechado. Mas eu quero te falar nessa manhã, que você, filho de Abraão pela fé, você se chama Isaac. E espiritualmente, Deus vai fazer brotar um sorriso na sua face.
não porque tudo vai bem, mas porque você sabe que Ele é fiel. Não porque você está olhando as circunstâncias favoráveis, porque você não olha a circunstância, mas olha o amor dEle. Sabe, Deus vai fazer brotar no seu rosto esse sorriso, e isso vai confundir o inimigo, porque o inimigo vai vir, sabe, de um lado, e você pacificamente vai sorrir, aí vai sair para evitar a contenda, vai para outro, o inimigo veio, você vai sorrir aí, dá um sorriso. Ele não vai entender, fala assim, mas eu estou atazanando ele, eu estou espreitando ele, eu estou tentando trazer contenda, e ele vai sorrir. Dá um sorriso aí, querido. Pastor, está difícil. Dá um sorriso. Às vezes, a gente fala aqui, às vezes pensa assim, mas isso é só uma palavra, assim, sem sentido. Não. Isaac, ele foi esse pacificador, e alcançou uma bem-aventurança de filho. Sabe, Mateus 5, 9, Jesus está ensinando o Sermão do Monte, falando, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O pacificador é chamado filho de Deus. Algumas pessoas querem resolver no braço, querem resolver na contenda, na guerra, mas Isaac mostrou que existe um outro caminho, o caminho da pacificação, e ele recebeu e alcançou a bem-aventurança de filho. E mesmo diante de Ezeque, eu pedi para você repetir, lembra Ezeque? A palavra Ezeque significa contenda, e mesmo diante de Sitna significa ódio, Isaac alcançou o que? Reobote. Ele alcançou o lugar de expansão, ele levantou ali um altar e começou a invocar o Senhor. É isso que eu estou profetizando sobre a sua vida nesses dias, que não obstante Ezeque, que é a contenda, não obstante Sitna, que é o ódio, você vai encontrar e alcançar Reobote, o lugar de expansão, o lugar de graça, o lugar de favor, e ali você vai fazer o quê? Levantar um altar, levantar um aleluia, levanta um aleluia, levanta um aleluia. Sabe, o diabo, ele quer fazer uma coisa, ele quer amordaçar o povo de Deus. Por isso eu falo que crente que não faz barulho está com defeito de fabricação, e está um passo bem curto a ficar decadente, porque não profetiza, não declara, não faz decreto, não dá glória a Deus. A fé fala, o corpo fala, nós temos que verbalizar os oráculos de Deus. Pastor, eu sou novo da fé, sabe, dá um aleluia, um glória a Deus, faz o que é mais básico na fé cristã, mas não permita que a contenda, o ódio, te prive de encontrar Reobote. O Reobote é para os filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Sabe, você precisa receber essa palavra. Esse princípio está no princípio da adoração. Isaac, ele adorou. A primeira coisa quando ele encontrou Reobote foi adorar, levantar um altar de adoração. Ele invocou o Senhor ali. Ali passou um lugar que simbolizava a graça de Deus. Eu quero te falar, o orgulho, muitas vezes que nós colocamos o nosso coração no orgulho, na força da nossa própria razão, na justiça própria, ela é inflado, não tem espaço para isso. O orgulho, a justiça própria, ela se infla em si mesma, e nem todo espaço ela cabe, poucos espaços ela cabe, mas a graça cabe em qualquer lugar. Eu quero te falar que para a tenda da humildade sempre haverá a terra espaçosa da graça. Para a tenda da humildade, se você tiver humildade, sempre haverá espaço para a terra da graça de Deus. Não importa o que você está vivendo, não importa, Deus está com você, e maior o que está com você do que o que está no mundo. Não importa se o inimigo está se levantando contra você, não importa se ele está usando, sabe, de ardis, não importa se ele está entulhando os poços, Deus tem para você o melhor,
Deus está te dando estratégias, Deus está te dando o espírito pacificador, Deus está te dando a graça, Deus está te colocando, sabe, num lugar onde você vai sentir o pulsar do coração dele humilde, porque Deus, ele resiste sim ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Na sua justiça própria não vai, sabe, no seu orgulho não vai, na sua contenda não vai, mas na humildade a graça já está sobre a sua vida, e você vai viver o melhor em Reobote. É o que Deus está liberando sobre a sua vida, em nome de Jesus. A pergunta é: será que diante de Sitna, será que diante de Ezeque, você está disposto a levantar um altar de adoração a Deus, com o seu coração quebrantado? Hoje eu e você somos chamados a isso, a sabermos que o Senhor nos deu uma promessa, a saber que Deus deu uma direção, a saber que existem poços que os que antecederam já cavaram. Eu preciso me manter fiel ao legado de Deus na minha vida, ao legado da paternidade espiritual na minha vida, e a adorar o Senhor, porque eu e você fomos chamados para sermos adoradores em espírito e em verdade. Deus está em busca não da adoração. Pastor, eu não sei cantar, eu não sei entoar direito, eu não sei tangenciar um instrumento. Querido, Deus não está à procura de adoração, Deus está à procura de adoradores. A Bíblia fala que Ele está à busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe quando nós fazemos isso? Quando o nosso coração se quebranta, se humilha diante dEle, e nós pela fé acessamos a presença dEle como esse Pai celestial, como esse Pai que está no céu, como esse Pai que sabe dar boas coisas aos seus filhos, mesmo diante da contenda, da dificuldade. Ele tem o melhor para nós, porque Ele é Pai, porque Ele é Pai. E eu não sei, para terminar essa mensagem, você está aqui e fala assim: mas eu não tive muita referência, meus pais naturais não foram referência, e eu não tive ainda uma referência espiritual. Eu quero te falar que o próprio Deus já está suprindo as suas carências, as suas necessidades, mas saiba que Ele já está preparando também uma paternidade espiritual sobre a sua vida. Para terminar, eu queria lembrar a história de Timóteo, um jovem que estava numa região por onde passou o apóstolo Paulo. Na sua segunda viagem missionária, ele chega naquela região de Derbe, de Listra, e ali ele encontra um jovem chamado Timóteo. A Bíblia vai relatar que Timóteo era filho de uma judia, e aí tem uma vírgula e fala assim: mas... o mas é assim, embora fosse filho da promessa por meio da mãe dele, filho de uma judia, mas de pai grego. Mas de pai grego. E resumindo essa história, mesmo sendo de pai grego, Paulo assume a paternidade espiritual de Timóteo, porque seria de fato para a pregação do evangelho um escândalo ele sendo filho de uma judia que já contrariava a lei, tendo sido casada com um pai grego. Mas ele toma ali com carinho, porque ele sabia que havia legado. Ainda que não fosse pelo pai, porque o pai era grego, mas a mãe era crente, a avó era crente. Eunice, Lloyd, eram mulheres que a mãe e a avó deixaram um legado. E o pai espiritual, apóstolo Paulo, já tinha tido concílio em Jerusalém. A Bíblia fala que já havia o concílio, capítulo 15 de Atos, para falar que não precisava mais circuncidar quem? Os não-judeus que vinham para a fé. Então, deixe os gentios em paz, não circuncide, não precisa mais. Foi um concílio. Só que ele faz o quê? Ele circuncida Timóteo, e não precisava. Timóteo, tecnicamente ele era o quê? Ali um gentio, embora fosse mestiço, mas para o judeu ele era tão impuro ou mestiço quanto um samaritano, porque embora tivesse uma mãe judia, tinha um pai grego. É um pai que não deixa legado espiritual. É
pai que não deixa legado. E talvez você está aí hoje falando assim, eu tenho um legado. Você tem um legado espiritual. Há uma linhagem que te alcança. Seja como for, ainda que tenha um pai grego, alguém vai tomar a sua causa. E esse alguém é Deus. Ele vai te dar um pai espiritual também. Um irmão, uma irmã, uma pessoa. Vai fazer com tanto carinho, porque a circuncisão era algo assim impactante. Mas Paulo não fez por causa da lei. Ao levar Timóteo na sua viagem também, para ministrar, para que ele não sofresse o quê? Preconceito, resistência. Ele circuncidou o seu filho espiritual. E por sua vez, o seu filho espiritual, que não era obrigado a submeter a circuncisão, ele disse, pode fazer. Será que você está disposto hoje a falar, pode tirar da minha vida o que for preciso? Porque às vezes nós falamos assim, eu não tenho um pai, mas estão me pedindo isso, aquilo. Mas a pergunta é, eu fico projetando às vezes a ausência, o outro, o que eu tenho, o que eu não tenho. Mas será que hoje eu estou disposto a ouvir a voz de Deus, a promessa, a direção, os antigos postos, e adorar e falar, Senhor, faça o que o Senhor quiser. Se tiver que circuncidar, tira o que precisa tirar da minha vida. Mas eu quero estar no centro da sua vontade. Eu quero fazer o seu querer. E eu quero não apenas deixar isso parar na minha vida, porque as gerações que me antecederam quase que estancaram. Mas aqui vai começar um novo legado que vai ecoar para a eternidade. Será que você está disposto a isso hoje? Mesmo tendo um pai grego, Deus pode mudar a sua história. Porque Deus não escreve torto em linhas tortas. Deus sempre escreve certo em linhas certas. A linha de Deus é o caminho dele, são os pensamentos mais altos que os nossos. Nós não entendemos porque existe uma orfandade. Eu não sei porque que eu com 20, 21 perdi meu pai com 44. Por quê? Meu pai tinha acabado de converter, 1 ano, 2 anos de convertido. O que ele viveu em 2 anos de afeto com a gente, eu não tinha vivido em 20 da minha vida. Beijava, abraçava e acidente de carro. Hoje eu estou com 50, vivi mais sem meu pai do que com o meu pai. Podia falar, eu tenho tantas dúvidas, e tenho, sobre o casamento, sobre criação de filhos, mas o nosso Deus chama Deus da compensação. Não fique contabilizando perdas, pai grego, ausência. Contabilize o que você tem. Você tem uma promessa, você tem uma direção, você tem antigos postos, e você é um adorador. Amém? Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Abra o seu coração agora. É o culto da família, é o dia dos pais. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Levante a sua voz. Levante a sua voz, igreja. Abre o seu coração. Não tenha medo, não tenha vergonha. É o tempo de Deus para você, é o tempo de Deus para mim. Muitas vezes nós ficamos privados de ter, sabe, um renovo, porque nos privamos, sabe, nos deixamos amordaçar por causa da vergonha. Ei, o Senhor levou sobre si a nossa ignomínia, a nossa vergonha. Hoje eu posso abrir os meus lábios, porque eu corro para os braços do meu Pai. Foi inaugurado um novo e vivo caminho através do sangue de Jesus. E eu posso chegar ali e gritar: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, me ajuda papai, me ajuda papai. Você pode fazer isso agora. Você pode fazer isso agora. Oh, 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 oh. Aleluia.
história aqui, Senhor, daqueles que dizem agora: eu não tenho um pai como Abraão, eu tenho um pai grego. Ei, você tem um pai celestial. E se você vive pela fé, você já é filho de Abraão. Não importa se na carne você tem um pai grego, você é filho de Abraão. Espiritualmente você está ligado com o Pai Celestial, e Ele está cuidando de todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, vai restaurando, vai mudando a história, vai ressignificando, Deus, esses acontecimentos, porque nós não fomos chamados a entender, a compreender, nós somos chamados a crer. Algumas pessoas estão dentro de si tão fechadas, amarguradas, que não conseguem adorar. Não fomos chamados a amargura, fomos chamados a alegria, porque a nossa alegria não é um estado de espírito, a nossa alegria é uma pessoa, é Jesus Cristo, é fruto do Espírito, é fruto do Espírito. Eu vou abrir um sorriso, porque eu sou um pacificador, eu sou Isaac, espiritualmente eu tenho uma promessa. Oh, diga isso, diga isso, diga isso. Ei. Meu papai, Abba Pai, Abba Pai. Abba Pai, Abba Pai. Uou! Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Receba o abraço do Pai agora. Receba agora o carinho, o amor do Pai. E Ele está agora colocando o sorriso, e talvez você não estava mais conseguindo dar, porque você se fechou diante de Ezeque, contenda, de Sitna, ódio. Você se fechou, mas você está nele, através de Cristo. E você espiritualmente é herdeiro dessa promessa. Isaac sorria, não porque tudo vai bem, mas porque você confia em Deus. Não porque você está no Egito, mas ainda que esteja em Gerar, na terra seca, o Senhor pode fazer com que essa colheita seja multiplicada 100 vezes, porque o Senhor é o Deus da bênção. Não é a terra que você está, mas é o dono da terra que faz toda a mudança. Ele está mudando a sua história. Sorria, sorria. Isso vai fazer bem para o seu rosto, para o seu coração, e vai trazer confusão para o inimigo, porque ele não vai conseguir nenhum lado, porque se por um caminho ele está tentando entrar, por 7 ele vai fugir da sua presença. Essa é a promessa que está sobre aqueles que têm paternidade em Deus. E Deus já está fazendo ligações espirituais, conexões ministeriais aqui nesse lugar, porque existe um legado apostólico. O próprio apóstolo Paulo, que falou para Timóteo e o tomou como filho, falou: agora você, do que de mim recebeu, da minha parte recebeu, agora transmita a outros. Deus está gerando isso no nosso meio. Você não vai ficar nessa igreja, permanecer nesse ministério, sem também estar ligado, conectado de coração a um outro homem, uma mulher, para andar junto, para poder serem encorajados mutuamente e serem fortalecidos, e Senhor usar essas pessoas
como verdadeiros pais espirituais, que deem referência para que você reproduza o mesmo sobre a vida de outros, em nome de Jesus. E eu queria que você repetisse uma oração, nós estamos terminando, mas não antes de orarmos todos dizendo: Senhor meu Deus. Todos digam: Senhor meu Deus, nesta manhã eu ouvi a sua voz, a sua palavra, e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, Senhor, meu Pai, que estive em teus caminhos, mas me afastei, hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com seus olhos fechados, com seu coração aberto, eu queria perguntar aqui se você fez essa oração que fizemos juntos e você se identificou com ela. Então eu queria que você levantasse a sua mão aí onde você está. Levante a sua mão se você fez essa oração que fizemos juntos e se identificou com ela. Amém. Você pode levantar a sua mão aí onde você está. Se você fez esta oração que fizemos juntos e se identificou com ela, você pode levantar a sua mão. Eu quero abençoar essas mãos levantadas. Eu declaro sobre elas a bênção do Senhor. Que o Senhor possa mudar essa história, trazendo não apenas salvação, reconciliação, mas sobretudo propósito para a vida delas para sempre. Nós as abençoamos no nome de Jesus e declaramos que elas são bem-vindas à família de Deus, e que nada pode separá-las do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que não há mais condenação sobre elas, porque agora nós cremos que isso se faz em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Você pode se assentar. Amém, Jesus. Paz e graça e amada igreja, tudo bem, amorosos? Hoje é um dia muito especial, hoje é o dia dos pais. E as crianças aprenderam um princípio, como todos os domingos nós aprendemos um princípio. E hoje ali na igreja Kids, ontem nós tivemos a inauguração. Aleluia! A emoção de ver o papai daqui é demais. Então, queridos, hoje eles aprenderam o seguinte princípio.
que nós devemos honrar os nossos pais, porque é bíblico. A palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Então, esse é o segredo. Você quer viver muito? Honre o teu pai. E nós colocamos ali vários estilos de papai. O papai gordinho, o papai magrinho, o papai engraçado, o papai elegante, o papai antenado no celular, sabe, conhece todos os aplicativos, gosta de mídia. E eles foram falando como que é o papai deles, né? E ali eles queriam falar: ai, meu pai, é meu pai. Né, crianças? Então, eles agora têm um recadinho de Deus para vocês. Mas antes, eu quero perguntar: o que o papai de vocês fazem que vocês mais gostam? O que seu pai faz que você mais gosta? Tá comigo. Brincar com ele, papai. E você? Brincar comigo. Brincar com você também. Quem mais? Quem quer falar? O que o papai faz que é engraçado, que você gosta? Ele dá tudo que eu quero. Uau! Haja bolsa, aleluia! Eu te abençoo, papai. Ele faz churrasco. Me convida, irmão, aleluia! Esse eu gostei. O que seu pai faz que você gosta? Comida. Comida! Ê, papai, Masterchef. Comida também. Comida também. Esses papais são cozinheiros. Brincar de boneca. Que legal! Ai, papai! Comida. 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 O que o papai faz de comida, hein? Porque, né? Só tem uma coisa que ele faz. O que é? Omelete. Omelete, aleluia! É a melhor omelete, é a do papai. Essa é a melhor. E o que o papai faz que você gosta? Ele brinca comigo. Ai, brinca comigo. E o seu? Comida. Comida! Comida tá ganhando aqui, hein, gente? E brincar comigo também. O que o papai faz que você gosta? Brincar. Brincar. Quem não falou, quer falar. Faz churrasco. Ei! Ora comigo. Ele faz de tudo que eu quero. Faz tudo que eu quero. Oh, esse pai é bom demais. Ele faz palhaçada. Faz palhaçada. Entendemos tudo. Quem mais? Ele me ama. Gente. Brincar comigo. Oh. Então, papais, nós queremos dizer... então fala você. Ele faz uma comida boa. Que legal. Então, agora... nós duas. Fala. Assiste televisão comigo. Que bonitinho. Vai fazer comida pra mim. Vocês entenderam? Aleluia. Isso aqui, o pai entende. Isso é que importa. Aleluia. Então, vamos lá. Agora, eles têm um recadinho de Deus. Não é? Eles vão ser boca profética aqui nessa hora. Um recadinho de Deus. Amém? Vamos lá? 1, 2... E agora, um feliz Dia dos Pais, né,
gente? Aê! Agora eu quero pedir que os papais se coloquem de pé, que eles vão dar um presentinho para vocês, amém? Podem descer. Isso. Amém. Cadê o pastor para dar a bênção? Aleluia. Amém. Então o que nós vamos fazer? Vamos dar a bênção apostólica agora. E as crianças já vão entregando os presentes para os pais, a lembrança, tá bom? Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Vão na paz. Semana de bênção e vitória.